Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de no horário da sua palestra estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Olá pessoal, meu nome é André Brandalize, eu sou casado há já 16 anos, 4 filhos, moro em Curitiba, sou flamenguista, isso é importante sempre lembrar, e eu trabalho com a coordenação do blog Projeções de Fé. Nós hoje estamos no site do Com Shalom, no portal da Comunidade Católica Shalom, e nós trabalhamos com o quê? Nós fazemos análise de filmes de acordo com a fé católica. Então a gente pega um filme, assiste, já fica uma dificuldade, porque hoje eu não consigo mais assistir um filme sem ter esta visão do Projeções de Fé. E toda vez que a gente assiste, a gente pensa como este filme pode ferir, ou ele pode ter elementos que ajude na caminhada, na conversão de alguém. Essa é a ideia do Projeções de Fé, que a gente apresente essa análise para as pessoas interessadas. Muitas pessoas têm procurado. Muitas pessoas perguntam até, poxa, o filme saiu no cinema, vale a pena ver, vale a pena não ver? Um exemplo que nós tivemos muito grande foi o filme Noé, que quando saiu o trailer, foi uma euforia, todo mundo, eu quero ver esse filme, que maravilha, um filme bíblico, fazia tempo que não vinha. E o trocadilho é ótimo, o filme Noé não é aquilo que se espera. Nós assistimos e verificamos que, de acordo com a fé católica, ele fere frontalmente aquilo que nós cremos. Muitas coisas que estão no filme não tem na Bíblia, tem muita coisa inventada, então a gente nós decidimos escrever e fizemos uma resenha sobre essa realidade, em que eu posso dizer para você que nós metemos o pau no filme. Não temos medo de fazer isso, assim como não temos medo de repente de indicar um filme que algumas pessoas dizem, não, mas isso daí não é cristão, depende. E a ideia hoje é fazer o que nós fizemos com Noé. Diga-se de passagem, nós tivemos mais de 12 mil acessos neste texto de Noé, porque chamou a atenção, todo mundo queria ver. E você pode fazer algo semelhante. Você pode fazer algo semelhante dentro do seu grupo de oração, dentro da sua catequese, do seu grupo de jovens, de um grupo de casais, num curso de formação de casais. Você pode fazer isso. Você pode pegar um filme e passar esse filme. Só que é algo que você tem que fazer além disso. Passar o filme, qualquer um passa. Só que analisar esse filme e mostrar pontos que podem auxiliar a vida da pessoa, isso é um trabalho diferenciado. Isso é um trabalho que você pode fazer e ajudar muita gente. Não é incomum você ver pessoas assim, vamos passar, por exemplo, um belíssimo filme que é Cristiada. Cristiada tem histórico e ele conta, na verdade, a situação de uma luta e defesa da fé. Este filme, se você passar, ele não tem tanta discussão assim, porque ele joga tudo já na sua cara, já bem na frente. A mesma coisa, A Última Paixão de Cristo. Até tem pessoas que depois de assistir o filme não conseguem nem falar, porque choram muito e fica preso aqui na garganta. Não consegue falar. Então, você pode tentar fazer algo com filmes que a gente diz que são filmes inesperados. Filmes que você pode olhar e dizer assim, poxa, o que eu posso tirar de um filme como esse? O que eu posso apresentar em algo diferente?
Esse é um desafio que nós do Projeções de Fé temos e que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Nós gostaríamos de incentivar vocês de fazer isso na sua paróquia, no seu grupo de oração ou até mesmo em casa, com seus filhos, com sua família, com amigos, né? Nós fazemos isso em casa, eu e minha esposa, com os nossos filhos. A imensa maioria dos filmes que a gente assiste, a gente conversa sobre eles depois. O que falaram, o que não falaram. Ah, filme da Disney é complicado. Realmente, se você parar para pensar, tem muito filme que tem muita coisa complicada. Inclusive os da Disney. Mas é aí que cabe aos pais, cabe aos formadores, aos coordenadores de grupos, trabalhar em cima disso. Será que um filme da Disney não tem nada que possa lhe ajudar? Eu queria começar, eu vou fazer o quê? Vou pegar 5 filmes com diferentes estilos que a gente vai tentar conversar. Eu vou tentar passar para vocês essa realidade de cada um deles. E eu vou começar com um da Disney, né? Já que tanta gente fala mal dos filmes da Disney, eu vou começar com um do filme da Disney. E o filme que eu escolhi é Procurando Nemo. Procurando Nemo é aquele filme que tem o Nemo, que é um peixe pequeno, simpático, e tem uma asinha, né? Vamos brincar, barbatana, que ela é menor, e ele acaba, como todo jovem, como toda criança, ele acha que já é grande. E ele quer poder fazer sozinho aquilo que o pai dele não deixa. E ele resolve desafiar o perigo. O que é que acontece? Ele é pego por um mergulhador e é levado para muito longe de onde ele morava. E é preso dentro de um aquário. Se você parar para pensar, nós temos um jovem que resolveu lutar, eu saí correndo pela vida, desesperado, e acabou num lugarzinho pequeno, num aquário. Quantos jovens a gente não vê que às vezes fazem isso, não é? Eles acham que já são grandes, querem fazer o que quiserem da vida, eles já são grandes e poderosos e resolvem procurar algo novo, algo diferente, sair numa aventura. E às vezes acabam presos em um pequeno aquário, seja ele das drogas, seja ele da pornografia, seja ele de amizades que não condizem, vícios que o prendem, que o seguram. Você veja, já é um ponto interessante para você poder conversar sobre isso. E aí nós temos o outro lado. Nós temos o pai, o Marlin, que vai à procura deste filho. Ele poderia pensar, poxa, eu perdi meu filho, mas aonde eu vou encontrar esse universo aquático, né? O mar é imenso, o oceano é imenso, onde eu vou encontrar meu filho? Mas ele não desistiu, ele correu atrás. Se você já assistiu, eu não vou tentar não dar spoilers dos filmes, tá? Mas se você não assistiu, assista. É interessante ver os perigos que esse pai medroso, esse pai que não queria sair nem do seu... Se pudesse, ele não saía dentro da casa dele, ele resolveu enfrentar para buscar o filho. Você pode fazer nesse momento um paralelo. Quem é aquele que sempre nos procura? Quem é aquele que sempre está... independente de onde nós estivermos, está nos procurando e vai atrás de nós? Esse é Deus. Ao contrário do Marlin, Deus não é medroso, Deus não tem o receio de te procurar onde você estiver. Mas Ele não desiste em qualquer dificuldade. Ele não desiste no primeiro não. E assim aconteceu também nesse filme. Assista. É interessante que você veja essa realidade. É interessante que você possa observar uma forma diferente até de ver um filme da Disney. Nós temos a dificuldade, muitas vezes, de nos prender também em coisas pequenas. Nós temos a dificuldade ou a preguiça, em alguns casos, de não querer sair de dentro de casa. Quando você estiver vendo um filme e você ver uma realidade como essa, ver um personagem, como foi o caso do Marlin, que estava preso dentro de casa, que não queria sair, que tinha medo do mundo, você pode utilizar esse paralelo. Você pode mostrar, gente, quantas vezes nós não somos assim? Nós não temos medo de ir além. Às vezes também nós nos escondemos
do grande universo aquático, nos escondemos também de Deus. Como se a gente não fosse, a gente não merecesse este amor de Deus. Você pode pegar esses personagens e olha, isso funciona também para crianças. Esse filme é ótimo para você também lidar com crianças. Você que estiver na catequese, quiser mostrar, mas veja, passe e converse. Mostre, vá além do que a imagem. Eu gosto dessa frase. Eu gosto de filmes que aí vão além da imagem. Que eles tenham uma mensagem, que eles falem mais do que a gente espera, mais do que a gente só observa na tela da TV, na tela do cinema. E esse filme, Procurando Nemo, ele apresenta isso. Eu até, se você procurar no Projeções de Fé, tem um texto sobre esse filme que nós fizemos, e eu fiz uma citação, uma coisa que a gente faz no Projeções de Fé, é citar algo da doutrina da igreja, né? Citar documentos, discurso dos papas, o catecismo, alguma coisa assim. E eu citei uma encíclica do Papa Paulo VI, onde ele fala: neste caminhar somos todos solidários. A todos quisemos nos lembrar a amplitude do drama e a urgência da obra que se pretende realizar. Soou a hora da ação. Estão em jogo a sobrevivência de tantas crianças inocentes, o acesso a uma condição humana de tantas famílias infelizes, a paz do mundo e o futuro da civilização. Que todos os homens e todos os povos assumam suas responsabilidades. O que eu quis dizer com isso sobre esse filme? Eu quis mostrar que o pai, que se escondia, que tinha medo, enfrentou as dificuldades e foi atrás de seu filho. Pelo bem da sua família, né? Buscando salvar o que seria, nesse caso, uma criança inocente. Qual é a nossa posição diante de uma dificuldade? A gente fica com medo, a gente não quer sair. O que a gente faz? Entendem como dá para fazer com uma análise de um desenho muito engraçado, com personagens fantásticos, como a peixinha, a Dory, que esquece de tudo e sempre, você já deve ter ouvido, continue a nadar, e ela sempre fala, continue a nadar. Não interessa, ela esqueceu. Ela tem aquele problema da perda de memória recente. Ela esquece rápido, ela não lembra, às vezes, nem aonde ela estava. Mas ela olhou para o marlim, olhou para o pai daquele peixe perdido e decidiu, eu tenho que ajudar ele, eu não sei porquê, e eu posso até esquecer quem é ele, mas eu sei que eu tenho que ajudar ele. É uma ajuda desinteressada. Você pode fazer isso também com o filme. Você pode apresentar esses elementos e apresentar essas reações para um grupo de pessoas. Na catequese, né, no grupo de oração. E às vezes precisa que você mostre para o pessoal do grupo de oração. Gente, olha só, a gente precisa trabalhar mais, não ter medo. Né? Sair de si, sair da sua segurança e ir atrás disso. É um filme muito legal, eu recomendo que qualquer pessoa assista, independente dessa análise, dessa profundidade que você pode ir no texto, mas é importante que você também tenha um pouco dessa visão. Em qualquer filme que você for assistir. Se você procurar no Projeções de Fé, a gente tem análise até, por exemplo, de Homem de Ferro, do Super-Homem. Não temos medo de buscar nesses filmes de aventura ou coisas assim, algo que a gente possa conversar, inclusive nesses desenhos, nessas animações. Veja, é interessante que você faça essa procura, que você olhe, mas também é interessante que você também tenha um pouco de discernimento. Existem desenhos, existem algumas coisas que talvez não condizam com a fé. Se você olhar e achar, poxa, eu gosto desse desenho, eu gosto desse filme, e você achar que não vale a pena, não passe. Às vezes realmente não vale a pena. Às vezes o desgaste que você vai ter pior, a reação é pior do que você imaginava. Assim que eu já falei agora de um desenho, de um filme para criança, por que não falar de um filme para adultos, né? Para casais. Esse aqui, gente, eu gosto muito desse filme. Primeiro pelos dois atores, que é o Bruce Willis e a Michelle Pfeiffer. O filme se chama A História de Nós Dois.
Também gosto porque a trilha sonora é do Eric Clapton, um artista que eu gosto muito, mas ele trata de uma coisa fantástica. O que é o filme? Vou te contar um pouquinho do filme. Após 15 anos de casamento, esse casal entra em crise. Simplesmente entra em crise. Eles levam os filhos para um acampamento de verão, estão ali dentro do carro felizes, lindo, maravilhoso. Oh, que família linda e perfeita. Quando os filhos são entregues, pegam o ônibus e vão, cada um vira para um lado, fecha a cara e eles estão se separando. Eles só querem decidir quando que eles vão falar isso para os filhos. O medo deles é apresentar isso para os filhos. Então o que eles fizeram? Vamos mandar eles para o verão, para um acampamento, e a gente vai resolver as coisas da separação. Fácil, né? Veja, já tem aí uma realidade de você fugir da responsabilidade. Como que você vai, nesse momento, cuidar da responsabilidade que é a família, que é o casamento, se nem diante dos filhos você consegue mostrar, às vezes, a realidade que vocês estão passando? Eles faziam um casal de fachada, eles faziam uma família de fachada. Tá? E o que acontece? Os filhos vão para o acampamento, eles, cada um começa a querer já cuidar da sua vida. Ele vai para uma nova casa, tem que mobiliar a casa, né? Uma coisa que para nós homens às vezes não é muito simples, né? Nós não somos detalhistas, nós somos objetivos. Eu preciso de um sofá, aquele é um sofá, tá barato, comprei. E às vezes o barato sai caro, o sofá tá ruim, o sofá machuca as costas, então nós não somos muito bons nisso. Mas cada um, neste momento que estão separados e pensando em recomeçar a vida, eles começam a avaliar e refletir sobre aquilo que foi nesses últimos 15 anos, sobre o casamento deles, desde o início até aquele momento que culminou na separação. Não é uma coisa fácil. Tá? Eu tenho 16 anos de casado, graças a Deus eu nunca passei por uma crise dessa e espero nunca passar. Nós casal, pensamos em não passar por isso. Mas eles vão pensando nos momentos bons e momentos ruins, as dificuldades e as alegrias, né? O início de casamento, aquela paixão, a atração que eles sentiam um pelo outro, depois com os filhos, as alegrias com as crianças, mas também as dificuldades, né? Tem gente que sofre com criança que não dorme direito, que chora muito, troca fralda. Isso realmente cansa, é verdade. Quem tem filho sabe sobre isso. Isso cansa um pouco. Mas isso não quer dizer que você vá se entregar. Não é essa, lembrando da dificuldade que a gente falou agora há pouco do Procurando Nemo? É a mesma situação. Não é por causa de uma dificuldade como essa que você vai simplesmente agora, não quero mais. Já tentei, não deu certo, agora vou procurar outra coisa, outra pessoa, outro relacionamento, ou não quero nunca mais me relacionar, quero ficar solteiro para sempre. Tem pessoas que pensam assim, existem casamentos que já começam terminando. Isso é um problema. Então a ideia deste filme é mostrar essas dificuldades e mostrar o que aconteceu. Eu não vou contar o final, acho que valeria a pena vocês assistirem até. O que aconteceu com esse casal? O que essa reflexão, pensar nessa vida que eles tiveram, ajudou adiante? Ajudou alguma coisa? Será que vale a pena você investir num casamento? Será que vale a pena, depois de 15 anos, e tem gente que acha que 5 anos já é muito para um casamento, imagine 15 anos de casamento, com alegrias e dificuldades, né? Nem todo dia a gente acorda com uma boa cara, simpático e contente. Será que vale a pena investir nesse casamento? Será que vale a pena investir nesse relacionamento? Esse filme te leva a pensar sobre isso. É recomendadíssimo. Temos sim, lógico, texto no Projeções de Fé. Você pode procurar. E eu recomendaria para você passar, se fosse o caso, não só para casais em crise,
mas também para casais que estejam com início de casamento. Até quem sabe um curso de noivos seria interessante, para mostrar que o casamento no início é lindo e maravilhoso. Vamos mobiliar a casa, né? Vamos criar um ambiente lindo, maravilhoso, agradável para a família. Ótimo, é muito bom. Mas os anos passam. E se você não tomar cuidado, a sua vida, o seu casamento pode acabar. E pode acabar por besteira, por pouca coisa. Acho e recomendo que vale a pena você passar esse filme para casais que estejam começando um casamento realmente, para casais que estejam em crise e também para um curso de noivos. Não perca a oportunidade de você mostrar para as pessoas, mostrar para aquelas pessoas que tenham interesse, que um filme como esse, um filme tão leve, e ele é leve, não tem nada absurdo, tem algumas piadas próprias de um relacionamento, de um casamento, mas é um filme que te leva a refletir sobre essa vida a dois, te leva a refletir sobre um passo importante e necessário que é um casamento. As responsabilidades, né? O carinho, o amor, isso é importante e esse filme traz essas coisas. Veja, não é o único. Lógico, você pode encontrar outros filmes por aí que têm uma temática semelhante. Por exemplo, Um Divã para Dois. O Divã para Dois é um filme que fala sobre um casal que já está há mais de, acho que 25 ou 30 anos casados, e eles dividem a casa, basicamente é isso. Eles dormem em quartos separados, eles não se tocam. Não é que eles não têm mais intimidade como um casal. Não, eles não se tocam, nem um beijinho do estilo tchau, vou trabalhar. Não toca, não pega na mão. Tem casais que passam por isso, que viram companheiros de casa, né? Apenas isso. Então é um filme interessante também, ele mostra uma outra realidade, mas também um risco que um casamento pode acontecer. Veja, são dois filmes com situações semelhantes e que você pode auxiliar, você pode mostrar para as pessoas como as dificuldades de um casamento podem acabar com este matrimônio, com esse relacionamento, não com o matrimônio em si, porque o sacramento não termina, mas como essas dificuldades também podem servir para unir esse casal. Como essas dificuldades podem ajudar a ver, para essas pessoas verem que não é no primeiro muro de pedras que eu vou entregar, que eu vou parar. Vale a pena você pegar também filmes assim, um romance, uma história onde os casais passam por dificuldades. Você não precisa pegar só filmes alegres, né? Às vezes um romance, um drama, alguma coisa assim é importante. Eu vou falar agora de um outro filme. É uma categoria que muita gente não gosta, tá? Chama musical. Tem musicais que as pessoas falam, é musical, não vou assistir. Esse filme, por exemplo, eu fui assistir com a minha esposa no cinema e talvez tenha sido o filme que eu mais tenha visto gente levantar no meio do filme e ir embora. Por quê? Porque ele é todo cantado. Tem gente que não aguenta. Mas, como eu disse, eu gosto de filmes que vão além da imagem. E esse é um caso. Esse é um caso onde ele vai além dessa imagem. Ele tem uma produção maravilhosa, chama-se Os Miseráveis. Eu sou um pouco suspeito para falar desse filme, primeiro, porque Os Miseráveis, de Victor Hugo, é o meu livro preferido. Ele me toca profundamente. O filme eu fui assistir, eu confesso, eu tinha um pé atrás. Eu falei, puxa, vão transformar Os Miseráveis em musical, isso não vai dar certo. E o ator principal era o Hugh Jackman, né? Até aquele momento, para mim, não era o Hugh Jackman, era o Wolverine. Pô, o Wolverine cantando, não vai dar certo esse negócio. Outro que tem no filme,
também, que é um ator assim maravilhoso. Eu gosto muito da atuação dele, é o Russell Crowe, aquele que fez o Gladiador. E eu pensei, é o Gladiador cantando, não vai dar certo, né? Você já vai com preconceito contra o filme. Na primeira cena, eu já estava chorando. É verdade, eu já estava chorando. Por quê? Porque ele te envolve desde o primeiro momento, desde o primeiro acorde musical. A cena te pega. E para quem lê o livro, é mais forte ainda. Ah, é só emocionante para quem lê o livro? Não. O que é esse filme? O que conta a história desse livro? A história de um homem que foi preso e passou muitos anos preso porque ele tinha roubado um pão na França, veja, na época mais ou menos em que Napoleão era o imperador. Logo depois, aliás. E ele, preso durante tanto tempo, aquele homem que foi preso, quando saiu da prisão, ele era um monstro. Ele era uma pessoa que ninguém amava, que todo mundo odiava e tinha nojo. E ele tinha que passar toda a cidade que ele ia, ele tinha um papel amarelo que dizia que ele era um ex-condenado, e esse seria como o documento de identidade, só que lá ele tinha que carregar esse papel, era a única identidade que ele tinha. E ele tinha que se apresentar, em toda cidade que ele fosse, ele tinha que se apresentar para os policiais. Ninguém queria vender nada para ele comer. Ninguém queria abrigá-lo em lugar nenhum para ele dormir. Ele não conseguia trabalho. Então ele era uma pessoa que... O monstro que saiu da cadeia foi crescendo. Por quê? Porque ele começou a se sentir odiado. E ele começou a se sentir desprezado. Não é fácil, imagino eu, para ninguém uma coisa dessa. Com coisas pequenas a gente já se sente mal. Imagine uma vida como essa. E ele tinha roubado apenas um pão. Em determinado momento, uma cidade que ele chega, ele é acolhido por um bispo. Um bispo diferente, muito diferente de muitos da época, como é descrito no livro, o filme não mostra tanto. Mas esse bispo olhou para ele e acolheu. Falou, não, meu filho, você vai dormir na minha casa e vai jantar aqui. E ele com medo. E ele falando, sabe quando você põe pegadinha no malandro? Pois é, para ele era uma pegadinha no malandro. Ele não estava entendendo. Alguma coisa tá errada. Todo mundo me chuta, igual o cachorro. Todo mundo me joga pedra. Ninguém quer conversar nem comigo. E ele, esse homem me leva para dentro da casa dele? Ele deve querer me matar. E o bispo o chama para dentro de casa. Coloca o que ele tinha de melhor para comer no momento. Usa talheres de prata. Coloca prataria na mesa. O que para um ex-condenado que estava já pensando em voltar a atuar, né, no crime, porque era o que restava para ele não tinha mais nada, chamou atenção. À noite, quando ele foi dormir, todos foram dormir, ele não conseguia dormir. Ele levantou, roubou a prataria e foi embora. Se mandou. A polícia pegou, lógico, e trouxe ele para a casa do bispo. E apresentou ele para o bispo e falou, seu bispo, ele roubou o senhor. Veja, tudo isso é cantado, tá? Eu não vou cantar aqui porque eu sou horrível, péssimo cantando. Eu desafio tocando campainha, imagine cantando então. E ele é apresentado para o bispo e fala, olha, e essa prataria ele roubou do senhor? Ele disse, não, eu dei. Ele falou, meu amigo, só que você esqueceu o melhor. Ele pegou 2 castiçais de prata e você esqueceu os castiçais que são mais valiosos. E manda os policiais embora. E nesse momento o Jean Valjean, que é o personagem do Hugh Jackman, olha para ele sem entender. E o bispo fala uma das coisas mais belas do filme. Com esta prata eu comprei a sua alma para Deus. Para quem leu o livro, ou para quem não leu, nessa hora já não importa mais nada. Todo esse momento é de derrubar qualquer coração.
Sim, tem gente que não aguenta assistir um musical, é verdade. Às vezes é chato mesmo. Mas esse é maravilhoso. Este filme te leva a refletir a sua vida. Por quê? Porque depois disso, o que esse homem faz? Ele passa a querer fazer o bem. Ele deixa o Jean Valjean, aquele homem desprezado, o criminoso, para trás e se transforma num outro homem. E dali em diante, toda a vida dele é para fazer o bem para as pessoas. Ele não pensa mais em si mesmo. Tem momentos que ele chega a titubear. Tem momentos que ele começa a pensar em si. Ele fala, não é justo. É que se eu pensar em mim nesse momento, alguém vai sofrer as penas que eu deveria passar. O que interessa nesse filme? Algumas pessoas vão dizer assim, poxa, mas esse filme aí joga já na sua cara essa situação como é que eu vou dizer para vocês? A situação cristã, né? Os valores cristãos diretamente na cara. Nem tanto. Não é bem assim. Ele realmente apresenta diversas características, mas ele apresenta também a luta de um homem, que, como eu costumo dizer, é a luta de um homem que quer ser melhor. Ele quer ir além das capacidades dele, ele quer ser um homem para trabalhar pelos outros, para fazer o bem. Talvez hoje, olha que eu gosto de heróis em quadrinhos, sempre gostei desde criança, mas hoje eu diria que o Jean Valjean é o meu herói. Jean Valjean é aquele homem que eu gostaria de ser, onde você consegue deixar tudo de ruim que você tem e parar de pensar em si e ir em busca do bem para os outros. Eu acho que é um filme fantástico. Lógico, sou apaixonado por esse filme, mas é um filme fantástico para que você possa de repente passar dentro de um grupo específico de amigos, né, que realmente, por exemplo, você que lida com recuperação de drogados, você que lida com pessoas alcoólatras, pessoas em depressão, eu acho que é interessante. É um filme que poderia servir para que você pudesse mostrar para as pessoas que existe um caminho, que aquele Deus, né, que todos falam que te amam, não está distante. E às vezes ele vai se usar de uma pessoa, um padre, um bispo, uma outra pessoa qualquer, que seria aquele marco inicial para você mudar a sua vida. E essa pessoa pode ser até você. Você que vai passar esse filme, você que vai conversar, você que vai dar a atenção que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então, é um tipo de filme que você precisa ir além. Além da música, não ter o preconceito, por exemplo, em relação à música, e além da imagem, que é linda. A fotografia desse filme é maravilhosa. Para mim, hoje, o Hugh Jackman não é mais Wolverine, por mais que ele fique muito bem Wolverine. O Hugh Jackman, para mim, é o Jean Valjean. Vale a pena. Tem, além de canções lindas, maravilhosas, que te fazem realmente até chorar, mas ele tem uma mensagem maravilhosa. Veja, é um filme que muita gente não assistiu. E eu acho que tem gente que não vai querer assistir. Realmente. É algo que você tinha que chegar pro pessoal e falar, gente, é um musical. Vamos assistir? Acho que vale a pena. E você correr atrás. Pipoca, sempre bom. Como é um filme que pode fazer as pessoas chorar, tenha lenço ou toalha, né? Dependendo da pessoa. Se você conhecer, não, esse aqui é chorão mesmo, leva uma toalha para ele, vai precisar. Mas se deixe levar pela história. E quando terminar o filme, converse com as pessoas. O que você pode tirar de lição deste filme? Né? Que tipo de mudança, que tipo de castiçal, por exemplo, de prata é necessário para que a sua alma seja realmente comprada por Deus? Ou para Deus? Né? É importante também que a gente reflita sobre isso. Eu sempre falo, você quer passar um filme para um grupo para conversar antes?
Você deve assistir primeiro. Assistindo primeiro, aí sim você vai ter elementos, até coisas que você pode anotar, coisas que eu não falei aqui, por exemplo, que você pode conversar com esse pessoal e tirar novas dúvidas, né? Teve uma vez que eu fui convidado por um grupo aqui em Curitiba mesmo para conversar sobre esse trabalho de projeções de fé, o que a gente pode ver com os filmes, o que a gente pode retirar, e eu tinha feito um exercício com eles, né? E eu falei, escolha um filme qualquer. Alguém falou Batman. Eu falei, bom, Batman, primeiro, a trilogia do Nolan eu gosto muito. Os 3 filmes que foram lançados são muito bons, principalmente para aqueles que gostam de quadrinho. Tem muita coisa próxima aos quadrinhos, próxima a esse personagem que é tão legal. E aí a gente começou a conversar sobre o Batman. O que você pode tirar dele? E olha, tem lição. Tem lição. É importante que quando você assistir, não vê apenas o mascarado que sai batendo nos bandidos. As decisões, tudo isso importa. Tá? É importante que qualquer filme como esse, qualquer filme que você vai assistir, seja de um desenho, seja de um drama, seja uma aventura, ação, ele pode ter coisa. Alguns não. Alguns é apenas diversão mesmo. Se for procurar Círculo de Fogo, né, o Pacific Rim, aqueles robôs gigantes onde as pessoas estão dentro, né, tem que ter 2 pelo menos para pilotar o robô. A gente diz que aquilo é pura diversão. E o filme é fantástico, pura diversão. Pipoca, guaraná e, como diria o menino lá no vídeo, taca-lhe pau, Marco. Então, taca-lhe pau, robô. É isso aí. É um filme para isso, para diversão. Mas, se você forçar um pouquinho a barra, quem sabe você não tira alguma coisa, né? Vou pegar mais um outro filme que foi sucesso, o livro é um sucesso, o filme também é muito bom, que chama A Menina que Roubava Livros. É um filme que vem com uma conotação histórica, que às vezes é importante que a gente faça também essas análises históricas com as pessoas, para entender melhor. Esse filme ele vai mostrar uma menina, a Liesel, que ela se torna uma ladra de livros, né, enquanto durante a Segunda Guerra Mundial. A mãe dela era comunista e era perseguida pelo regime nazista. Os nazistas não aceitavam judeus, comunistas, homossexuais, negros. Os nazistas, eles perseguiam essas pessoas. Só que as crianças, elas tinham uma possibilidade de escapar, pelo menos dos comunistas, de escapar de uma prisão. Então, ela seria levada, ela e o irmão seriam levados para uma pequena cidade alemã, e que seria criada, nesse período, a ser adotada por um casal alemão, né, que seria o Geoffrey Rush e a Emily Watson, que são 2 atores fantásticos. Geoffrey Rush, você deve lembrar do Barbossa, dos filmes Agora, rapaz, que você acredita que vai me dar um branco do negócio? Dos Piratas do Caribe. Que é um ator, ele é um ator fantástico. Qualquer filme que ele pega, que ele está, eu tenho intenção já de ver só por ele. E a história, ela é narrada em alguns pontos pela morte. E é interessante esse contexto. Por quê? Porque todo filme ele vem mostrar que aquela coisa que muita gente falava durante a Segunda Guerra Mundial, todos os alemães eram nazistas. Não eram. Existiam vários que não gostavam do regime nazista. Existiam vários que não gostavam daquele governo. Então, é um erro toda pessoa que faz, ainda hoje tem gente que faz, que olha um alemão e fala, isso aí é nazista. Tem gente que faz isso, é um erro. Nós temos que, às vezes, parar e pensar um pouco a situação histórica disso. E o que você pode tirar de um filme como esse, né? Segunda Guerra? Tem mais.
A perseguição aos judeus, tem mais. Lembra, eu falei há pouco sobre os miseráveis, e nos miseráveis você tinha aquela situação de um homem que resolve doar a sua vida para ajudar os outros, às vezes correndo riscos. Nesse caso específico, o papel do Geoffrey Rush, que seria o pai adotivo da Liesl, da menina, ele a ensina a ler e a escrever, que ela não sabia. Ele a trata como um pai amoroso, um pai carinhoso, o que ela já não tinha mais. É alguém que se importava com ela em um momento que ela mais precisava. Nós vemos aí doação de vida. Ele fazia algumas coisas até correndo risco, porque ele não gostava do regime nazista. Ele tinha amigos judeus. Ele tentou ajudar alguns judeus. E isso não era bem visto. Então ele correu riscos para ajudar as pessoas. A gente sabe que havia uma perseguição muito grande aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, mas também tiveram aquelas almas que se dispuseram a ser mais para aqueles que precisavam. E nós temos nesse filme um exemplo disso. Um exemplo que vale a pena você assistir e conversar com as pessoas, né? Eu citei até a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, neste texto, em que eu falei assim: na cruz, Jesus Cristo deu seu sangue precioso por essa pessoa. Independente da aparência, cada um é imensamente sagrado e merece o nosso afeto e a nossa dedicação. Por isso, se consigo ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da minha vida. Esse contexto, como eu falei, está inteiramente preso, por exemplo, à vida do Hans Huberman, que é o pai da Liesl, né? Esse personagem fez isso. Ele fez de tudo para que essa menina, para que essa criança pudesse ter uma vida com amor, com carinho, para que essa menina pudesse crescer com esperança. A mãe foi tirada de perto. O irmão dela, isso não é spoiler, porque é uma das primeiras cenas do filme, o irmão dela morre logo no início. Uma criança menor e mais nova que ela. Morre de doença. Que vida que ela teria? Ela não tinha mais nada. Ela perdeu tudo. E nesse nada que ela estava, esse personagem, o Hans, tentou ser o tudo que ela precisava. Será que nós conseguimos agir assim com as pessoas? Será que nós temos a coragem de muitas vezes sair de si, correndo esse risco, né? Olha, engraçado que quase todos eu falo desse correr risco, né? Correr esse risco e ir além, procurar ser alguém, algo de especial para alguém. E às vezes não precisa fazer muito. Tem isso, né? A gente não precisa fazer muito, a gente precisa fazer algo. Esse filme nos leva a pensar sobre isso. É um filme maravilhoso, muito bem dirigido, vale a pena você assistir e vale a pena você passar. Né? É um tipo de filme que também vale a pena você passar. Passar para as pessoas se questionarem, né? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu posso fazer a mais por alguém? Lembre-se que eu vou repetir. Todo filme que você for passar para alguém, para uma discussão, para que dê exemplos, assista antes. Por quê? Porque você pode ter ideias sobre, por exemplo, esse filme, em que você vai ter visões diferentes. Você pode ter pontos diferentes que você gostaria até de conversar com as pessoas. Né? É importante isso. E também é muito importante que antes de assistir, você fale um pouco sobre o filme. Olha, resenhas de filmes, a sinopse dos filmes você encontra fácil
na internet, é só procurar, você não vai ter problema com isso. É um filme maravilhoso, vale a pena, tá? Se você procurar no Projeções de Fé, nós fazemos a avaliação dos filmes basicamente em 6 categorias, né? Esse é ruim, esse é péssimo, esse é excelente, algum que vale conferir, se não tem nada lá muito, esse não vale conferir, ou esse é bom, ou então o que a gente chama de just for fun, né? Apenas por diversão. Esse filme que eu estou falando para vocês, A Menina que Roubava Livros, nós classificamos como um filme excelente para uma análise católica, né? Para uma vivência católica, para uma experiência dentro da religião católica. Porque você pode mostrar com elementos, até dentro da doutrina da igreja, até mesmo da Bíblia, também, que você pode mostrar para as pessoas e ver, olha, o que ele fez, por exemplo, o Hans, ele foi bom samaritano. Veja que situação interessante que você pode puxar e conversar com as pessoas. Não é o único, você vai encontrar outros, sem dúvida. Bom, eu falei sobre um desenho, eu falei sobre um romance, né? Eu falei sobre um musical, falei sobre um drama, esse da Menina que Roubava Livros é um drama, histórico, sim, mas é um drama. E eu queria falar sobre uma aventura. E eu, como sou um fã maluco de J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, vou falar sobre um filme baseado em um livro dele. E não é O Senhor dos Anéis. Gosto muito da trilogia. Quando eu assisto, por exemplo, Retorno do Rei, eu chego a chorar. Existe uma experiência para mim, não só como fã, mas uma experiência até espiritual do filme. Mas eu vou falar sobre o Hobbit. E eu vou falar sobre o primeiro filme do Hobbit, que é Uma Jornada Inesperada. Primeiro, é uma aventura. Não procure lógica num filme como esse. É igual você assistir um filme do Super-Homem e você vai olhar, mas peraí, ele não vai conseguir carregar aquilo. Eu falei, gente, ele já é um extraterrestre. Você já está partindo da ideia de um extraterrestre super poderoso. Então o que ele vai carregar ou não carregar não interessa, é o de menos, né? Não vai ter lógica mesmo. Dentro da nossa visão não vai ter lógica. E o Hobbit, nós estamos entrando num universo, num mundo criado, um mundo diferente. Um mundo que tem um dragão, né, que não aparece nesse filme, aparece no filme seguinte, mas que é um dragão maravilhoso. Mas tem um dragão, tem orcs, tem trolls. É uma aventura. Não é algo tão preto no branco. Não, o carro não consegue voar. Não. Você pode subir, por exemplo, tem as águias, as grandes águias que ajudam, que se você já viu o Senhor dos Anéis, você vai ver, já viu lá e vê aqui novamente. É uma aventura. Só que este filme, por que eu escolhi ele? Eu podia ter escolhido outros, lógico, mas por que eu escolhi este? Além de fã de Tolkien e de gostar muito desse filme específico, ele traz além da diversão, e ele foi uma adaptação que eu gostei eu gostei da adaptação. Não sou tão aquele fã maluco que tem que ser igual. Não. Eu já consegui me adaptar a essa realidade. Mas ele traz elementos que você pode aproveitar na sua vida pessoal, na sua vida religiosa e também com outras pessoas. Tolkien escreveu imaginando ou tendo como pano de fundo a religião católica, ele que era um católico convicto e praticante? Não pensou, não era a ideia dele. Não foi o que C.S. Lewis fez em As Crônicas de Nárnia. Ele fez algo diferente. Ele, em uma carta que ele escreveu uma vez, ele falou, a obra dele, né, e aí quando ele fala obra, ele está falando do Senhor dos Anéis nesse momento, ele diz, ela não é sobre coisa alguma além de si mesma. Certamente ela não possui intenções
categóricas, gerais, particulares ou utópicas, morais, religiosas ou políticas. Ele não tem essa intenção. Os livros dele não têm essa intenção. Mas ele mesmo fala, eu não tenho como não trazer essa experiência para os livros porque é o que eu vivo. E esse filme, O Hobbit, ele tem diversas piadas, diversos momentos de diversão, aventura mesmo. Mas ele tem algumas coisas fantásticas. Logo no início você vê o Bilbo, que é um hobbit, que o que ele gostava? Ficar em casa, fumar o seu cachimbo e comer. É isso que o Bilbo gostava. Ele queria paz. Como todo hobbit, ele quer ficar no canto dele. E para eles, hobbits, uma aventura é algo muito desgastante. Como ele fala, uma aventura te faz você se atrasar para o jantar. E para um hobbit, se atrasar para o jantar é um crime, né? E ele está quieto na casa dele e é procurado por Gandalf. Né? Você assistiu O Senhor dos Anéis, deve lembrar, o mesmo ator, inclusive. E Gandalf pensou em alguém para uma aventura e queria ele. E o Bilbo foge, falou, não, eu não, olha, procura outro, vai lá, mais adiante, tchau, e se esconde em casa. Depois aparece na casa de Bilbo os anões que estão procurando um ladrão para auxiliar numa aventura deles, auxiliar numa busca retomada da casa deles que o dragão pegou. E Bilbo não quer ir. Ele quer ficar em casa. E Gandalf o provoca. Gandalf fala, o mundo não está em seus livros e mapas. O mundo está lá fora. Lembra quando eu falei do Procurando Nemo? Em que o Marlin queria ficar quieto na casa dele, ele não quer se aventurar? É uma situação semelhante. Bilbo também não quer se aventurar, ele quer ficar em casa. Ele não quer se atrasar para o jantar. Ele quer poder comer o bolo dele, tomar o chá, ler o livro, fumar seu cachimbo em paz. Por quê? Porque uma aventura nos desgasta. Quantas vezes nós, veja, olha algo interessante que você pode colocar para as pessoas. Quantas vezes nós não temos essa postura e temos medo de cair na maior aventura de todas, que é a experiência com Deus, uma caminhada com Deus. E eu consigo olhar para esse momento e eu já falei para vocês, eu não consigo hoje mais assistir um filme sem ter essa visão do Projeções de Fé. É a mesma coisa. Eu não consigo deixar escapar essa oportunidade, ver esse diálogo e pensar nisso. E aí Bilbo olha para o Gandalf e fala assim, promete que eu vou voltar? Ele já está começando a pensar aí, né? E ele fala, promete que eu vou voltar? Gandalf responde, não. E se voltar, você não será o mesmo. Quantas pessoas você poderia olhar para dizer assim, poxa, então quer dizer que eu vou alguma experiência com Deus? Se eu não quiser, posso largar tudo? Já, pode. Eu não vou te prometer que você vai mudar. Aliás, não vou prometer para você que você vai ficar preso lá. Isso é uma decisão sua. Mas mesmo se você voltar, mesmo depois dessa experiência com Deus, você não vai ser o mesmo. Quantas pessoas você já conheceu que tiveram essa experiência com Deus e por qualquer motivo da vida delas, eles largaram, se afastaram de Deus. Eles podem ter acontecido isso, mas eles mudaram. Não eram mais aquelas mesmas pessoas de antes de conhecer a Deus, de ter essa experiência. Né? Eu vejo isso nesse filme. É algo muito interessante. É uma aventura, é diversão, tem algumas lições morais no filme. Existem momentos onde você chega a chorar assim, sabe? Aquele negócio, lembra? Aquele negócio que prende aqui na garganta? Então, tem. Mas, mesmo em aventuras bobas, fantasia como esse, você consegue tirar coisas assim.
vale a pena você arriscar. Lembra, assista antes, anota os pontos que você quer discutir, que você quer apontar e mostre. Vale a pena você tentar, por que não? Por que não arriscar até mesmo em aventuras assim? Se você quiser algumas ideias, o blog Projeções de Fé, ele tem vários filmes que nós já analisamos e estão à disposição. Não fazemos os textos para nós mesmos, fazemos textos para que as pessoas possam ter referenciais. Poxa, esse filme é bom, esse filme não vale a pena. Ah, esse filme tem isso, que legal, nunca imaginei isso daí. E se você quiser, pode pegar alguns pontos ali e pensar, poxa, vou passar, por exemplo, Procurando Nemo lá na minha catequese para conversar com as crianças e discutir com eles essa situação. Ou então, vou pegar, poxa, trabalho com casais, a história de nós dois e passar, olha aqui, nem tudo são flores. E não adianta, se você sair por aí dizendo que casamento tudo são flores, você está mentindo. Meu casamento é maravilhoso, eu amo a minha esposa e tenho plena convicção, e eu sinto isso, que ela me ama. Até às vezes brinco, talvez por piedade, eu não mereça muito, mas ela me ama. Mas eu sei, nós temos momentos maravilhosos, mas existem dificuldades. Todo casal passa por dificuldades. E essas dificuldades devem ser encaradas, juntos, conversadas, discutidas, e não deixar acumular para estourar depois. Você pode passar, por exemplo, Os Miseráveis, que mostra uma história de conversão fantástica, e discutir isso com as pessoas. A menina que roubava livros, até que ponto você está pronto para essa nova vida que é auxiliar, ajudar as pessoas, né? A cultura do encontro que o Papa Francisco tanto fala, buscar ajudar alguém, ir até a necessidade de alguém. Ou então uma aventura, uma fantasia, como o Hobbit, como o Homem de Ferro, né? Também, por que não? Uma fantasia, alguma coisa assim que você possa ter uma experiência divertida. Lógico, um filme divertido, um filme animado. E você pode também trazer elementos de evangelização. Pense nisso. Todo filme, e hoje os filmes são grandes elementos de evangelização. Eles podem ser utilizados nesse ponto. É lógico que também existem filmes que podem nos afastar de Deus, né? Tem filmes que são nocivos, mas tem aqueles que são muito bons. E não necessariamente só aqueles que já de cunho religioso, como O Ritual, que é um filme sobre exorcismo muito bom, ou então A Paixão de Cristo. É maravilhoso esse filme, mas será que ele é o único a ser passado? Cristiada, como eu comentei antes também, que é um filme da luta, você está disposto a morrer pela sua fé? Você não precisa somente desse. Às vezes você pega um filme que as pessoas vão olhar com a cara, poxa, não, esse daí não fala de Deus, não fala de religião. E às vezes a gente pega, né, também nesse caso, vou assistir, pode ser divertido. E aí depois fala, viu o que aconteceu? Muitas vezes a sua vida é assim também. Você pode evangelizar pelos filmes, né? Nós, do Projeções de Fé, tentamos auxiliar as pessoas nisso. E você pode fazer isso também. Na sua paróquia, no seu grupo de oração, no seu grupo de casais, né? Na catequese, onde você quiser. Na sua família também. Eu espero que eu tenha ajudado. Espero que essa conversa, se bem que não é bem uma conversa, né? Porque só eu estou falando, mas neste período em que eu trouxe um pouco da experiência que nós da Projeções de Fé temos, você possa aproveitar e ver coisas em filmes que às vezes você não imaginava que poderia ter e que você pode trabalhar, tá? Que Deus os abençoe e aproveitem as outras palestras também do CONACAT, que tenho certeza estão maravilhosas. Fiquem com Deus e até a próxima. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda.
como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.